Saudações! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso módulo sobre aprendizagem de máquina, até mais conhecido como Machine Learning. Quem vai fazer essas apresentações é o Ardson. Hoje a gente vai conversar sobre métricas, né? Então a ideia original de métricas está relacionada aqui com comparar com metro, né? Comparar com padrão. Mas aqui a gente vai falar de métricas associadas à qualidade da sua classificação, né? Você está dizendo que é um sim, que é um não, então a gente vai poder relacionar isso a diversas ideias, diversos parâmetros e conceitos. A gente falou na outra apresentação de classificações relacionadas com a qualidade do ar. Então, existem aqui diversas formas de você desenvolver uma classificação, né? Então, a gente até utilizou aqui os vizinhos mais próximos, aí comparando essas diversas classificações, algumas acertaram mais do que as outras quando comparadas com dados reais, né? Então, a ideia aqui é fazer essas mensurações, né? Como que a gente pode quantificar a qualidade de uma classificação? O primeiro item que a gente vai apresentar é a matriz de confusão. A matriz de confusão é uma forma da gente organizar os nossos resultados, né? Então a gente está dizendo aqui que existe o real, né? O verdadeiro, e a predição que a gente fez com a nossa ferramenta, né? Então, se era um positivo, e aí vai ficar mais fácil aqui a gente relacionar com exemplo, né? Vamos dizer que a gente está classificando o nosso e-mail como sendo um spam ou não spam. Então, a gente disse, né, fez uma previsão que o e-mail era um spam. Então, isso é um verdadeiro positivo. O e-mail poderia não ser um spam, mas a gente fez uma predição de que era um spam. Então, isso é um falso positivo. Todo falso é um erro, né? Então, esse aqui é o erro considerado lá dentro da estatística como um erro tipo 1. Né? Existe o verdadeiro negativo. Né? O e-mail não é o spam e a predição indicou que não era o spam. Então, isso é um verdadeiro negativo. E tem o falso negativo, que é um problema, né? A gente disse que o e-mail não era um spam e, na verdade, ele é um spam. Então, na verdade, existem aqui diversas ferramentas que a gente vai poder utilizar essa matriz de confusão, mas aqui a gente vai relacionar com as nossas classificações. Então, já vou fazer aqui uma relação, né, com os nomes em inglês. Né? Então, está aqui a matriz de confusão com seus true positives, false positives, false negatives, true negatives. E com as métricas que a gente vai falar a seguir, né? Que é o recall, o precision, accuracy, né? E aí são medições, né, relacionadas com a qualidade da sua classificação. Vamos usar aqui um outro exemplo que não só de e-mail. Né? Então imagina que existe uma câmera que está gerando uma imagem e que você quer saber se é um gato ou não. Então aqui, quando realmente era um gato e quando não era um gato, e aqui as predições, predição se era um gato, se não era um gato. Né? Aqui está então os true positives. Você fez uma estimativa de que era um gato e 25 imagens realmente eram gatos. Você fez uma estimativa que era um gato, mas 25 imagens não eram um gato. Também, a classificação, né, o algoritmo indicou que não era um gato, mas era um gato. Então, isso aqui é um falso positivo. Né? E estimou-se que não era um gato e realmente não era um gato. Então, um verdadeiro negativo. Tá legal? Vamos falar agora de algumas métricas. Né? Acurácia, precisão, especificidade e sensibilidade. Né? O que vai ser a acurácia? A acurácia é a total de acertos no universo total. Né? Ou seja, os verdadeiros positivos e verdadeiros negativos a partir de todas as classificações que foram feitas aqui num total de 100. Né? Então, houve 65% de acertos. Mas você pode avaliar somente
no universo dos positivos, ou seja, a sua classificação identificou verdadeiros positivos, mas errou em alguns. Da mesma forma, nos negativos, né? Você poderia acertar negativos dentro de um universo total de negativos, tá bom? E a sensibilidade total de positivos pelo total de positivos, mas os falsos negativos. Então dá para perceber, né, que cada uma dessas métricas vai te dar uma indicação. Isso aqui é mais global, isso aqui está mais associado com os verdadeiros, né? Esse relaciona os falsos. Né? Então vamos colocar aqui duas situações. Né? Então, por exemplo, exames médicos. Né? O exame médico está indicando se você apresenta uma doença ou não. Então, existe uma preocupação com os falsos, né? Tanto com os falsos positivos quanto com os falsos negativos. Né? Agora, se a família está interessada em verificar se um programa é mais adequado ou não para uma criança, né? Os falsos negativos não são um problema, né? Você pode ter dúvidas sobre um programa, mas se você não considerar um programa para uma criança ver, vai ser muito mais complicado o contrário, o falso positivo, né? Se você está considerando que é apropriado, mas não é. Então, dentro desse universo aí das métricas, ainda existem os sinônimos, né? Então, a precisão também pode ser chamada de valor preditivo positivo, ou seja, verdadeiro positivo sobre o universo dos positivos, verdadeiros positivos, falsos positivos. A sensibilidade também é conhecida como taxa de verdadeiro positivo e também com esse bonito nome aqui, revocação, né? Que são os verdadeiros positivos, falsos negativos. Como tem taxa de verdadeiro positivo, tem taxa de falso positivo. Né? São os falsos positivos pelos falsos positivos, verdadeiros negativos. Ainda existe taxa de falso negativo, taxa de falsa descoberta. Então, sugiro que vocês se interessarem mais sobre o tema, procurarem aí. A Wikipedia apresenta todas essas definições com indicações completas sobre o assunto. Então, não adianta a gente colocar aqui um monte de informações, ou seja, você vai aprender na hora que você efetivamente for utilizar esses conceitos. Ainda dentro aí das métricas, existem as razões, e a gente só vai falar de uma dessas razões, né, que relacionam métricas diferentes, né? Que é uma métrica que relaciona outras métricas, né? O F1 score, né? O F1 score é uma média harmônica entre a precisão e a sensibilidade. Então está aqui a definição de média harmônica, que depois que trabalhada, né? A gente inclusive colocou até a definição que é apresentada na internet também, relacionado com revocação. Tá? Então, quando você faz a média desses dois caras, surge esse valor daqui. Né? É interessante você usar, né, o F1 Score, porque há um equilíbrio aqui entre a precisão e a sensibilidade. Né? Então, indica lá, né, em uma página da internet, né, quando se tem uma preocupação, quando se tem poucos positivos. Então, é interessante. É o equilíbrio entre essas duas métricas. E, só por uma questão de informação, existem outros índices. Tá? Então, está aqui Jacquard, Matthews, Fox-Mallows, né? Então, só para mostrar que existe um universo bastante amplo relacionado com essas métricas. Isso vai indicar para você como é a sua classificação, qual é a qualidade da sua classificação, o que ela foi melhor, o que ela não foi tão bem, tá bom? Então, conclusões que a gente tem a tirar sobre as métricas. Né? Então, métrica, né, é comparar com algum padrão. Então, a ideia aqui é que existam diversos parâmetros que a gente vai poder comparar com resultados anteriores para indicar a qualidade da sua classificação. Então, o primeiro conceito que a gente apresentou é a matriz de confusão, que é uma forma de você organizar seus dados. E depois a gente apresentou a acurácia, precisão, especificidade, sensibilidade, cujos termos em inglês accuracy, né, precision, recall,
Então, com isso, a gente entende que deu uma boa ideia das métricas relacionadas com a classificação. Bom, espero que vocês tenham gostado bastante, que tenham compreendido mais aí um conceito relacionado com machine learning. Então, curtam lá o nosso canal, né? Fortaleçam a nossa ideia, se inscrevam no canal, está aqui o e-mail relacionado com a página para você provocar a gente lá com perguntas, né? Elogiar, fazer críticas, ok? Tudo isso, cara.